meus amores, tudo bem? Espero que sim. Hoje estou gravando um vídeo e agora que eu sempre falo, seja todo bem-vindo, quanto menina, quanto menino. Gente, sempre faço isso que eu acho muito engraçado, voltar e trabalhar. Estou aqui com o Max e antes de começar o vídeo, dá o seu like. Pra dar o seu like, gente, aí se inscreve aqui no canal, comenta, compartilha e me segue no Insta, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, tá? E bora pro... Gente, vocês falam, nossa, pra que se inscrever no canal da menina? Né, no caso eu. Gente, se inscrever pra vocês, tipo, vocês vão se inscrevendo aí, compartilha, tá, no grupo do WhatsApp. Quanto mais vocês vai colaborando comigo, eu colaboro com vocês pra fazer conteúdo novo. Ó, o Max. Preconceitozinho da mamãe. Ó, gente. Eu vou posicionar vocês e já volto. Gente, vocês ficam sabendo que o Lázaro morreu? Então, gente, ele morreu. 126 tiros. Sério, vou posicionar vocês já volto. Envolvido na reforma 2 dias antes do desabamento. O memorial em homenagem aos mortos e desaparecidos só cresce. Léo Soto disse que encontrou nessa grade um pouco de consolo e união, porque apesar de não se conhecerem, os parentes e amigos como ele choram juntos e se abraçam. Gente, olha que lindo! Olha que lindo da mamãe! Gente, ele tá muito preguiçoso, sério. Olha isso. Tá muito preguiçoso, gente. Gente, eu tô com olheira. Olha isso, calma. Calma aí, gente. Eu tô com olheira, velho. Gente, eu tô com olheira. Olha o Max. Olha o Max, gente. Olha o Max. Fala, oi, galerinha. Ó, gente, sempre aprontando. O que você vai fazer? Ó, gente, ele ama brincar comigo. Ficar aqui, né? Porque eu não sei, né? Ó, gente. E a máxima não passa dos 10 graus. Ai, é minha rotina da noite com ele. Conforme a massa de ar polar vai avançando pelo interior do país, olha isso, gente. E gelando tudo. O frio já chegou até o norte. Em Campo Grande já teve hoje a madrugada mais fria. Ai, Max. Mais fria do Meu ano Deus. também. E amanhã, mínima de 7 e máxima só de 13 graus. Cuiabá, que é a capital mais... Gente, o helicóptero. Peraí. Gente, é helicóptero, eu acho. Ou é avião. Era um dos dois, helicóptero ou avião. Amanhã a máxima chega aos 26 graus. Tá, aqui tá mostrando um negócio do tempo. Com chuva. Luane, conta pra gente onde ainda tem calor. Ai, Max. Sobrou um pouco de espaço aí pro calorzinho, viu, Ana? No norte, hoje a chuva não traz refresco, até porque essa chuva não é mais tão forte. E na faixa leste do Nordeste, o vento e a chuvinha deixam as tardes um pouco mais frescas. Em Palmas, máxima de 34 graus. Em Belém e Boa Vista, máxima de 33. Em São Luís, 32. Belo Horizonte e Salvador, máxima de 28. E em Vitória, 30 graus. E assim, no litoral do Rio Grande do Sul, até 7 metros e meio. Gente, minha irmã tá se maquiando no quarto. A gente, ela tá se maquiando ali no quarto. Como eu mostrei pra vocês. Então, gente, minha irmã tá se maquiando lá no quarto. A Lucas tá ali jogando Free Fire. Só ver como ele tá fazendo. Gente, eu acho que ele deve estar dormindo. É, gente, eu vou trazer essa comida ali. O Max tá ali comendo. Onde a luz, ó, o Max tá ali comendo. Meu tio deve estar dormindo ali no quarto. E minha mãe está se maquiando lá no quarto. Gente, sério. Pera aí, gente.
Gente, o Max tá ali comendo. E o meu tá ali jogando. Olha que bonitinho, gente. Sou bem dessas. Sério, gente, eu gravei. Deixa eu ver se eu posso. Não tem nada pra fazer, gente. Por isso que eu gravei. Eu vou estar ensinando a fazer um negócio, gente. Pegar lá uns ingredientes. Não ligue, tá? Pra essa espinha. Já volto. Gente, não ligue porque eu tô com essa bolsa aqui. Porque agora eu vou estudar, gente. Eu vou estudar. Max, ele deve estar por ali, gente. Eu não sei, gente. Preciso posicionar assim o primeiro desafio foi criar. Quinho custa R$4.000. A equipe conseguiu diluir a fórmula sem perder a eficiência. Faltava testar menos com a placa de teste. O professor está usando um modelo de R$5 em vez do de 50. A meta dos cientistas agora é fazer esse produto chegar até o SUS, para mais gente ser testada, gastando menos. É que os testes que existem hoje no mercado custam, em média, R$100 por exame. O custo do teste da pesquisa é de 80 centavos. Esse exame, especialmente no momento que a gente está atravessando agora da pandemia, ele pode ser bastante útil para perceber se existem regiões dentro da cidade onde a população ainda não tem anticorpos contra o vírus. Um estudo clínico na China concluiu que a Coronavac é segura e eficiente contra a Covid em pessoas de 3 a 17 anos. Para cada uma das 550 crianças e adolescentes, os pais tiveram que autorizar os testes e nem largaram a caneta. O estudo pediu para que eles anotassem qualquer efeito colateral na semana depois da primeira dose. Mas a Coronavac não deu muito trabalho. 3 em cada 4 participantes não tiveram nenhuma reação. 13% dor no braço e 5% ficaram com febre. Mas quase todos desenvolveram anticorpos contra o novo coronavírus. Depois das 2 doses da Coronavac, todas as faixas etárias tiveram essa resposta poderosa do sistema de defesa. Olha, gente, o Max tá ali, ó. Max! Ele tá pra lá, gente. A duração da proteção da vacina e a resposta imunológica de longo prazo. Esse estudo foi publicado na revista britânica Lancet. Essa pesquisa explicou que as crianças e os adolescentes, em geral, têm infecções leves ou assintomáticas na comparação com os adultos. Mas um pequeno número pode ter um risco de doença grave. Esses pesquisadores destacaram ainda que os menores de idade podem transmitir a doença. Então, seria importante que, em algum momento, eles recebessem a vacina também. Um estudo divulgado hoje na revista científica Nature revelou que as vacinas feitas de RNA mensageiro podem proteger contra o coronavírus por anos. Os cientistas ainda não conseguiram determinar exatamente a duração, mas afirmaram que a imunidade desse tipo de vacina é persistente. Os testes da pesquisa foram feitos em 14 pessoas nos Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde já aprovou 2 vacinas feitas com essa tecnologia, a da Pfizer-BioNTech e a da Moderna. A gratidão e o respeito da humanidade pelos cientistas que criaram vacinas contra a Covid foram externados hoje de uma forma emocionante e num ambiente surpreendente. Na quadra central de Wimbledon, onde se disputa um dos torneios de tênis mais importantes do mundo, na Inglaterra, o locutor anunciou a presença de profissionais da linha de frente no combate à pandemia e de Sarah Gilbert, que é líder da equipe de pesquisa que desenvolveu a vacina Oxford-AstraZeneca. Olha o que aconteceu. Olha, gente, olha a situação disso. O Max tá ali bagunçando. Eu faço uma bagunça. Nossa, eu fiz assim, o Max tomou um sustão. Ai, gente, eu não gosto de jogo, sério. Eu não gosto de jogo. Eu tinha quase certeza que tinha uma caneta azul aqui.
Na Itália, outro símbolo de uma vitória contra a pandemia. O governo suspendeu a obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. Num dia de calor, a novidade caiu bem. Os turistas estrangeiros admiraram a arte da Praça Navona expondo o rosto ao sol. O Vaticano também deu aos fiéis o direito de não usar a máscara na Praça São Pedro. Mas na Basílica e nos museus, o uso continua obrigatório. Mesmo com as altas temperaturas, nem todos se sentiram seguros para descobrir o rosto. No ônibus, elas ainda são necessárias, como em todos os lugares fechados. E em situações em que o distanciamento não pode ser mantido, as máscaras serão que continuar a dar proteção, mesmo do lado de fora. A maioria da população já foi vacinada e a queda das novas infecções e hospitalizações permitiu que essa regra fosse mudada. Mas as máscaras faciais, uma das melhores defesas contra o coronavírus, podem voltar se a variante indiana Delta atingir o país com mais força. Aos poucos a gente vai revendo rostos dos nossos queridos e competentes correspondentes internacionais. Pessoas em situação de rua começaram a receber a dose única da vacina Janssen na cidade de São Paulo. Dados da prefeitura indicam que 24 mil pessoas vivem atualmente nas ruas. 46 morreram por causa da Covid. O Alan Severiano tem os dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa sobre a vacinação e a pandemia. Alan, boa noite. Oi, Ana, boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. A gente começa com os números da vacinação. 825.935 pessoas tomaram a primeira dose em 24 horas e outras 293.653 receberam a segunda dose ou a vacina com dose única. Total do dia, 1.119.588. 71.369.215 pessoas tomaram a primeira dose no Brasil, ou 33,7% da população. Passamos um terço da população com a primeira dose. Mas a meta é ter a imunização completa, né, para aumentar a proteção. 25.592.271 pessoas receberam a segunda dose ou a dose única, ou 12,09% da população. Hoje, enfim, chegamos à casa dos 12%, um número ainda baixo. Se você tomou uma vacina de 2 doses, que é a maioria, né, e já estiver na hora da segunda dose, procure um posto de saúde. No mapa, quanto mais escuro o verde, maior a aplicação da segunda dose ou da dose única em relação à população. Os 5 estados que mais vacinaram foram Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, depois vem Espírito Santo, São Paulo e Amazonas. Agora os números da pandemia. O Brasil registrou 658 mortes por Covid de ontem para hoje. 514.202 pessoas já morreram da doença. Nas últimas 24 horas, foram 30.307 novos casos confirmados, totalizando aí 18.447.420. A média de casos está em estabilidade, com queda de 5% em 2 semanas. São, em média, 68.231 novos casos por dia. Já a média de mortes está em queda de 18% em 2 semanas. A média hoje ficou em 1.626. É o menor patamar desde 9 de março. Olha isso, gente. Coisa mais linda. Quando a média estava em 1.572. O número de hoje ainda é muito alto, muito mais alto do que o pico do ano passado, quando a gente observa o gráfico. Agora, no começo de junho, a média chegou a cair, olha só nesse ponto do gráfico, mas teve um repique, voltou a subir. Para que as mortes por Covid continuem caindo, é fundamental manter o distanciamento, usar máscara e se vacinar. No mapa agora, a situação dos estados. Nenhum estado teve alta na média de mortes hoje. Em estabilidade estão 10 estados. E o mapa está mais azul, com redução na média de mortes, 16 estados. E o Distrito Federal, maiores quedas no Acre e no Paraná. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Bonner. Obrigada, Alan. E a seguir, o caso das vacinas Covaxin. Senadores apresentam ao STF notícia crime contra o presidente da República por prevaricação. Numa mudança de discurso, Jair Bolsonaro diz agora que não tem como saber o que acontece nos ministérios. Parabéns pra mim, gente. Nota 10.
juntar o país inteiro ao mesmo sonho. TIM, patrocinador oficial do Comitê Olímpico do Brasil e de todos que imaginam que é possível. Não tem taxa nem cobrança, faz tudo no celular. Rende mais que a poupança, PagBank que eu vou baixar. No Brasil e no estrangeiro, cartão grátis pra usar. Aqui rende o seu dinheiro, sem você se preocupar. Olê conta rendeira, olê conta quitar. Rende mais que a poupança, PagBank que eu vou baixar. PagBank, o banco completo. Quanto vale a vida tranquila em harmonia com a natureza? Construtora Planeta apresenta Vale Verde. 2 condomínios independentes para você viver momentos únicos. Localizado a poucos passos do Largo do Divino. Generosas áreas de lazer com paisagismo exuberante para você desfrutar com a sua família. Apartamentos de 45 a 86 metros quadrados com 1 ou 2 vagas de garagem. Vale Verde é Planeta. Pode confiar. Já se passaram 7 anos. Seu pai morreu. Mas você pode continuar de onde ele parou. Eu vejo tanto dele em você. Para desvendar a misteriosa morte do pai, Lara Croft só tem uma opção: encontrar o lugar onde ele desapareceu. Eu vou pra lá. Vou descobrir o que aconteceu. É o mesmo que pendurar uma pedra no pescoço e pular. Hoje, depois do especial Falas de Orgulho. É quase impossível chegar aqui. Eu acho que isso ainda sair. Tomb Raider, a origem em tela quente. É um azul, vermelho, verde e azul. Agora eu vou fazer esse daqui. Senadores pediram que o Supremo Tribunal Federal abra inquérito contra o presidente Bolsonaro no caso da Covaxin. A suspeita de irregularidades no contrato está no centro das atenções. Mas a comissão também quer aprofundar as investigações sobre a existência do gabinete paralelo. Assim que chegou a Campinas, vindo dos Estados Unidos, o empresário Carlos Wizard foi encaminhado à Polícia Federal para entregar o passaporte. A medida tinha sido pedida pela CPI desde que ele faltou ao depoimento marcado para o último dia 17. Os senadores também pediram a condução coercitiva do empresário. A comissão já quebrou os sigilos telefônico, fiscal, de e-mails e de mensagens de Carlos Wizard. O novo depoimento será na quarta-feira. O empresário é suspeito de integrar o chamado Gabinete Paralelo, que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro sobre ações durante a pandemia, com um incentivo ao uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. Há grande expectativa sobre o depoimento de Carlos Wizard, mas o centro das atenções da CPI serão as investigações sobre as suspeitas de irregularidade na compra de 2 vacinas. Além da Covaxin, que desde a semana passada ganhou grande relevância, os senadores querem apurar também os indícios de irregularidades na negociação da vacina produzida pelo laboratório CanSino, da China. No dia 4 de junho, o Ministério da Saúde assinou uma carta de intenção para comprar 60 milhões de doses da vacina Convidência, produzida pelo laboratório CanSino a um custo de $17 a unidade. Mais cara até do que a Covaxin, até então a de custo mais alto, com valor de $15 a dose. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, vê muitas suspeitas no negócio. O governo deixa de comprar em dezembro Gente, eu tô fazendo a Coronavac e a Pfizer por $10, que foi a primeira oferta, agora está comprando 12, 70 milhões de doses, deixa de comprar 70 milhões de doses a $10 e está comprando pela Covaxin a $15 a dose, e essa de $17. E a Sputnik por $13. Assim como na compra da Covaxin, a compra da Convidência também tinha uma empresa intermediária. A Belcher Farmacêutica fazia ponte entre o Ministério da Saúde e o laboratório chinês. Mas, nesse caso, o laboratório rescindiu de forma unilateral o contrato com a Belcher. Há também outra coincidência. A Belcher e a Precisa Medicamentos, da Covaxin, foram alvo da operação falso negativo do Ministério Público do Distrito Federal.
A operação investiga suspeitas de superfaturamento na venda de testes de coronavírus para o governo do DF. A compra da Covaxin vai entrar em debate mais uma vez amanhã na CPI. Os senadores devem aprovar a convocação para depor do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do Progressistas. Ele entrou na mira da CPI depois do depoimento do deputado Luiz Miranda, do Democratas, e do irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda. O deputado Luiz Miranda disse na sexta-feira que, ao relatar ao presidente Jair Bolsonaro as suspeitas de irregularidades, ouviu dele que Ricardo Barros estaria envolvido no negócio. Em fevereiro deste ano, o líder do governo na Câmara foi autor de uma mudança na medida provisória que permitia a importação emergencial de vacinas, abrindo caminho para a compra da Covaxin. Na época, Ricardo Barros fez duras críticas à Anvisa, que tinha barrado a compra emergencial da Covaxin e da Sputnik, e ameaçou enquadrar a agência caso ela mantivesse algumas das exigências para aprovar o uso de vacinas no Brasil. Hoje, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, citou as suspeitas sobre o contrato da Covaxin para manter a quebra dos sigilos telefônicos, de e-mails e mensagens do advogado Túlio Belchior Mano da Silveira, que representa a Precisa Medicamentos, intermediária da negociação entre o Ministério da Saúde e o laboratório que produz a vacina. Na decisão, a ministra afirmou que as investigações da CPI mostram negociações pouco transparentes quanto à vacina ainda não respaldada por estudos científicos consistentes, em detrimento de imunizantes de eficácia já comprovada e com custos substancialmente inferiores a projetar a grave suspeita investigada pela CPI de favorecimento e ou de obtenção de vantagens indevidas na implementação da política pública de combate à pandemia da Covid. Rosa Weber também vai analisar a notícia-crime protocolada pelos senadores Randolfo Rodrigues e Fabiano Contarato, da Rede, e Jorge Cajuru, do Podemos, contra o presidente Jair Bolsonaro. Os senadores afirmam no pedido que há indícios de que Bolsonaro pode ter cometido crime de prevaricação ao não pedir que autoridades competentes, como a Polícia Federal e o Ministério Público, investigassem as denúncias de irregularidades na compra da Covaxin. No documento, os 3 senadores alegam que há uma série de irregularidades aparentes no bojo da contratação da Covaxin. Pressões atípicas para o rápido fazimento do ajuste, exigência de pagamentos de modo diferente daquele previsto no contrato, relação negocial com empresas offshore situadas em paraísos fiscais que não apareciam no contrato original, pagamento do frete de modo diverso do ajuste contratual, autorizações excepcionais pelo próprio gestor fiscal do contrato, ante a recusa da área técnica ordinária em autorizar medidas avessas ao contrato original. E tudo isso no contexto da vacina mais cara do Programa Nacional de Imunizações e que sequer teve aval amplo da Anvisa para importação. Que, a despeito da promessa do presidente diante do denunciante, a Polícia Federal não foi acionada ao menos até o dia 18 de junho de 2021, quando vieram a público as denúncias do servidor ao Ministério Público. Eles sustentam que tudo indica que Bolsonaro, efetiva e deliberadamente, optou por não investigar o suposto esquema de corrupção levado a seu conhecimento, e que a omissão ou se deu por envolvimento próprio no suposto esquema criminoso ou por necessidade de blindagem dos amigos do rei, numa nítida demonstração do patrimonialismo que ronda o atual governo federal. Para os senadores, qualquer que seja o cenário, a conclusão é uníssona. Ao que tudo indica, há grandes chances de o presidente ter cometido o crime de prevaricação, ao não levar a efeito o embrião da responsabilização criminal dos supostos atores criminosos no bojo da contratação da vacina Covaxin. Tal fato também remonta ao cometimento de ato de improbidade administrativa, que no caso do presidente da República é também tipificado como verdadeiro crime de responsabilidade que poderia ser apurado em eventual processo constitucional de impeachment. Pedem à ministra Rosa Weber que o presidente seja intimado a responder em 48 horas se foi comunicado das denúncias e se adotou as medidas cabíveis. E que a Polícia Federal, também em 48 horas, informe se abriu um inquérito para apurar irregularidades na compra da Covaxin. O presidente mudou de discurso hoje, quando falou sobre as declarações dos irmãos Miranda de que o avisaram sobre as suspeitas no contrato Covaxin. Bolsonaro costuma repetir que o governo dele é livre de corrupção.
Mas nesta segunda-feira, disse que não tem como saber tudo o que acontece nos ministérios. O presidente comentou as suspeitas num tom surpreendentemente calmo. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, transmitida pelo site Foco do Brasil, pela primeira vez disse não ter controle sobre tudo o que acontece no seu governo. Eu nem sabia da questão como é que estava a tratativa da vacina, porque são 22 ministérios. Só o ministério do Rogério Marinho tem mais de 20 mil obras. No Tarcísio eu não sei, tem algumas dezenas, centenas de obras. Eu não tenho como saber. A da Damares, tá? O da Justiça, o da Educação. Tá? Para, Marcos. Então eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros. E nada fizemos de errado. Ao dizer que não sabe o que acontece nos ministérios, Bolsonaro contrariou o que sempre afirmava, quando garantia que seu governo era livre de corrupção. Como na semana passada, em um evento em Sorocaba, por exemplo. Não tem corrupção. Só que não. Olha isso. Ah, mas eu vou mostrar pra vocês. Há pouco tempo, toda semana, 2, 3 escândalos de corrupção no Brasil. As reações à declaração do presidente foram imediatas. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, do MDB, considera que os fatos desmentem a declaração de Bolsonaro. E reforçou que um dos objetivos da CPI é levantar ações e omissões que levaram o Brasil... Desmentiu é muito pior, porque ele sabia de tudo e havia participado de tudo. A oposição fez duras críticas ao que considerou uma tentativa de Bolsonaro de se esquivar de responsabilidade. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, da Rede, escreveu em uma rede social: em um dia o presidente se diz onipotente, quem manda sou eu. No outro, diz não ter controle algum sobre o que fazem nos ministérios sob a sua gestão. Parece uma confissão. O senador Humberto Costa, do PT, ironizou. Parece até piada. Já o senador governista Marcos Rogério, do DEM, disse que o presidente não se eximiu de responsabilidade, mas que na função que ocupa não tem como ter conhecimento de todos os detalhes. Obviamente, o presidente da República não está se eximindo da responsabilidade pelo seu governo. É óbvio que o presidente da República é um grande gestor. É ele que recebeu a investidura como presidente da República. Mas querer exigir que o presidente da República conheça detalhes administrativos que acontecem dentro de um processo no Ministério da Saúde ou em outro ministério é desconhecer o funcionamento da administração pública. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, reforçou que no caso da Covaxin, os irmãos Miranda disseram que denunciaram pessoalmente a Bolsonaro as suspeitas de irregularidades e que ele até agora não negou que houve a conversa com os dois. Realmente o presidente não tem tempo para se informar o que passa nos ministérios, até porque ele tem tempo para andar de moto, para pregar no Brasil o não uso de máscara e outras coisas que têm tirado as vidas dos brasileiros. Mas em relação especificamente sobre a Covaxin, ele foi alertado por um deputado federal da base dele do que estava acontecendo em relação à Covaxin. Então ele não faria nenhum favor aos brasileiros, era obrigação dele mandar investigar o que o deputado disse a ele na residência dele, e essa providência ele não tomou. Não sei, gente. Vai entrar em vigor nesta quinta-feira um decreto do governo sobre a participação dos militares em cargos civis, mesmo debaixo de muitas críticas. O decreto transforma em cargos de natureza militar postos que hoje são ocupados por militares da ativa, em órgãos como o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores, ministérios da Defesa e de Minas e Energia, Advocacia Geral da União e diversas empresas que prestam serviços para as três forças. O presidente Jair Bolsonaro também modificou o Estatuto dos Militares, autorizando que integrantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica não tenham que passar para a reserva após 2 anos em cargos civis.
passa a ser permitido exercer a função por tempo indeterminado. O ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, criticou o decreto por facilitar que militares participem de cargos de natureza civil. Esse decreto é um crime contra a profissionalização e a carreira de Estado dos militares. Militares têm carreira de Estado. Eles defendem a nação, governo e oposição. Jamais poderiam estar sendo confundidos com outras carreiras que são de dedicação a governos e não ao Estado. Um levantamento do Tribunal de Contas da União mostrou que a presença de militares em cargos civis mais que dobrou no governo Bolsonaro. Em 2018, eram 2.765 militares em postos civis. No ano passado, esse número... Atividades de natureza civil e atividades de natureza militar. Você militariza coisas que não têm a ver com isso. Tá pegando fogo. O ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, decidiu hoje impedir o uso do acordo de leniência da Odebrecht numa ação da Lava Jato sobre o Instituto Lula, se a Justiça Federal em Brasília decidir recomeçar o processo. Lewandowski considerou que mensagens apreendidas na Operação Spoofing contra hackers que invadiram celulares de procuradores da Lava Jato mostram que as tratativas para o acordo da empreiteira com autoridades estrangeiras ocorreram fora dos canais oficiais. O advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin, escreveu que a decisão reconhece a autenticidade das mensagens, mostrando uma atuação ilegal do ex-juiz Sérgio Moro e dos procuradores da Lava Jato nos casos do ex-presidente. E que a decisão também reconhece a cooperação internacional ilegal no acordo de leniência da Odebrecht. O ex-juiz Sérgio Moro divulgou a seguinte nota, abre aspas, é lamentável a anulação de provas de crimes de corrupção fornecidas pela empresa e seus executivos e que celebraram acordos de colaboração, inclusive homologados pelo próprio STF. Nunca houve qualquer parcialidade nas decisões contra o ex-presidente Lula. Fecha aspas. O Ministério Público Federal do Paraná não quis se manifestar sobre a decisão. A seguir, no Dia do Orgulho, o ministro do STF, Gilmar Mendes, determina que o SUS respeite a identidade de gênero declarada pelo cidadão. As oitavas de final da Eurocopa têm um dia de partidas espetaculares. Hoje foi um dia fantasticamente mágico na vida de José. Ele chegou em casa pagando pouco e a tempo de um grande evento para os pequenos grandes acontecimentos da atualidade Uber. Às vezes a gente não imagina onde a gente chega. Mas eu nunca desisti. Esse sonho de ser cantora nunca saiu da minha mente. Quando eu comecei, de cada dia que todo mundo come, é alguém que faz. E por um tempo aqui nessa rua, quem fez fui eu. Fazer uma coreografiazinha rápida. Nossa, eu amei. No seu pai. Deu certo, tô no Globoplay, meu amor. Bota a mecha, Bye bye, dores da rotina. Com Salompas adesivo. Para dores da rotina, Salompas. Não use este medicamento em crianças menores de 2 anos de idade. O comendador precisa decidir se vai fazer o exame de paternidade. Eu não quero passar minha vida toda nessa dúvida. Se faz de santinha, de pobrezinha, de coitadinha, mas ela pode mudar tudo na nossa vida. Eu sei muito bem o que ela pode e o que ela não pode. E Cora já se considera vencedora dessa disputa. Acostuma a chamar esse homem de pai. Papai, tô doida pra botar a mão na sua parte dessa fortuna. Daqui a pouco, Império. No café da manhã ou da tarde, ela faz sucesso em qualquer mesa. Simples e saborosa, essa torta de banana é herança de família. Quer fazer aí na sua casa? Acesse tvtem.com/nosso campo e anote todos os ingredientes e coloque a mão na massa. Domingo que vem, o Nosso Campo traz mais uma receita para você fazer sucesso na cozinha. Na nossa rua morreram muitos. Sapopemba fica na zona leste de São Paulo. É o bairro com maior número de vítimas da Covid.
principalmente no bairro aqui, a gente vê que as pessoas não acreditam que isso acontece. Conhecemos famílias que nos contaram como estão refazendo a vida diante de uma tragédia que continua. São os 4 meses mais difíceis da minha vida, né? Eu tô tentando lutar sozinho. Amanhã, depois de No Limite... A realidade é que se tivéssemos vacina, não teríamos tantas mortes, né? A seleção da Espanha venceu a da Croácia na partida com mais gols desta Eurocopa. Quem vencesse garantiria a vaga nas quartas de final. A Espanha começou perdendo depois do passe do Pedri e erro do goleiro Unai Simón. Mas depois conseguiu virar o placar com gols de Sarabia, Azpilicueta e Fernan Torres. Só que a Croácia também reagiu. Orsic descontou. E Pasalic empatou aos 46 do segundo tempo. No tempo normal, Espanha 3, Croácia 3. Na prorrogação, Morata e Oyarzabal marcaram e classificaram a Espanha para a próxima fase. Final, 5-3. História parecida na partida entre a França, atual campeã do mundo, e a Suíça. Os suíços marcaram primeiro com Seferovic. Depois levaram a virada dos franceses. Benzema marcou 2 gols. E um chute poderoso de Pogba fez 3-1. Mas a Suíça conseguiu empatar. Seferovic de novo e Gravanovic deixaram tudo igual, 3-3 no tempo normal. O placar seguiu o mesmo na prorrogação e a decisão foi então para a disputa de pênaltis. Os suíços acertaram as 5 cobranças. O último francês a chutar foi Mbappé e ele errou. França eliminada, Suíça classificada para as quartas de final. E amanhã tem Inglaterra e Alemanha na Globo, à 1h, horário de Brasília. O tempo voou e num piscar de olhos o Thomas Müller virou um veterano, mesmo aos 31 anos de idade. 7 anos atrás, ele era o atacante mais perigoso da Alemanha, campeão do mundo no Brasil. E 4 anos antes, na África do Sul, era um menino prodígio, autor de 2 gols na vitória por 4-1 da Alemanha sobre a Inglaterra pelas oitavas de final da Copa. Lembrar dessas histórias é sempre bom para o público, né? A gente também gosta de ficar lembrando. Mas repetir o que eu fiz em 2010 vai depender de mim, disse o Müller. Na véspera de mais um jogo decisivo contra a Inglaterra, o desafio é voltar a ser aquele jogador. O Müller convive com uma lesão no joelho direito e não balançou a rede nessa Euro. O gol também anda pequeno para o principal atacante da Inglaterra. O Harry Kane ainda não marcou nessa Euro, mesmo tendo sido titular nas 3 partidas até aqui. Como ele é capitão do time, a desculpa para fugir das críticas está na ponta da língua. O mais importante é que o time está ganhando e é nisso que a gente está pensando. Vamos fazer de tudo para passar para as quartas de final, disse o Kane. Acontece que o time anda no mesmo ritmo do capitão. Até agora, a Inglaterra fez apenas 2 gols na Euro, os 2 marcados pelo Raheem Sterling. A dificuldade para marcar é o motivo pelo qual a torcida inglesa está bem pessimista com o time. O Müller disse que o Kane é um jogador de muita qualidade, que deve marcar em algum momento. Mas como alemão, ele prefere que esse papo de o artilheiro inglês voltar a fazer gols continue só depois do jogo. Neste dia em que o mundo celebra o orgulho LGBTQIA+, o ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que o SUS passe a tratar usuários pelo gênero com o qual se identificam. A Geisa Duarte, em Brasília, tem os detalhes pra gente. Boa noite, Geisa. Boa noite, Bonner e Ana Luísa. Olha, o ministro Gilmar Mendes atendeu a um pedido do Partido dos Trabalhadores e reconheceu que muitas ações e omissões do Ministério da Saúde desrespeitam direitos de pessoas transexuais e de travestis. O ministro deu 30 dias ao Ministério da Saúde para alterar o sistema do SUS para permitir a marcação de exames e consultas de todas as especialidades médicas, independentemente do gênero da pessoa. Na decisão, o ministro Gilmar Mendes disse que é necessário garantir aos homens e mulheres trans acesso igualitário a todas as ações e programas de saúde do SUS,
especialmente aqueles relacionados à saúde sexual e reprodutiva, independentemente de sua identidade de gênero. O ministro deu um exemplo. Se a pessoa retificou o seu documento civil e passou a se identificar pelo gênero masculino, mas tem um útero e num determinado momento essa pessoa decide engravidar, ela tem o direito a um obstetra e a um pré-natal adequado. O ministro também determinou, Ana Luísa Bonner. Muito obrigado, Geisa Duarte. Hoje, depois de Império, a Globo vai exibir o especial Falas de Orgulho. Você vai conhecer 8 pessoas LGBTQIA+, que simbolizam a superação, a vitória sobre o preconceito e a autoaceitação. Boa noite. E depois de Tela Quente tem o Jornal da Globo. Boa noite. 10 segundos. Gente, fique com o capítulo de hoje. Aqui é a fogueira. Tigo 5X, o SUV mais valorizado do mercado. A melhor compra até na hora de vender. Pasta do amor, aqui embaixo eu vou fazer os milho e aqui é a paçoquinha que eu fiz. Gente, eu acho que eu vou usar esse amarelo, né, como amiga, né? Tá, agora eu vou escrever em cima cada coisa que eu tô fazendo. Vai lá ver quem tá batendo. Pera aí, gente. Era uma solução. Esse é meu desenho. Que solução? Os problemas aparecem em cascata. Quando eu consigo resolver um, já vem outro e toca na minha porta. Eu já fiz a fogueira. Tenha calma. Os negócios aqui. Lembre-se que no passado teve que lidar com coisa muito pior e obteve êxitos. Já passei por muita coisa difícil na minha vida, mas agora eu acho que tá mais complicado. Sem falar nessa sonsa dessa bastada. Ainda, como se não bastasse, ela ainda tem aquela amiga delinquente, buchuda do João Lucas. Ai, o que eu faço? É, realmente uma situação deveras preocupante. Sim! Esse foi o desenho, né? Se precisar de uma outra dose, é só me chamar. Amém.